Olá, como vão? Vamos iniciar mais um vídeo de análise gráfica. Esse vídeo do dia 30 de março. Vamos ver quais foram as oportunidades que o mercado deu. Vou tentar fazer o vídeo mais curto possível para que a gente possa aí aproveitar melhor o tempo. Vamos lá. A primeira ordem que foi executada foi uma ordem de compra. Aqui, ó, percebemos que aqui a gente sempre marca o ponto de início das operações, que poderá ser ponto de início a partir de 1 hora, mas eu não aproveitei essa entrada. Então vamos contar dessa entrada aqui, ó, desse ponto que foi o ponto que eu comecei a operar. A gente já conhece, né, os pontos de entrada, já sabe reconhecer esses pontos de entrada, mas sempre eu mostro, né, outra vez para que as pessoas vão acostumando. Mas esse curso ou esse vídeo, quem está fazendo o curso tem o melhor entendimento, como a gente sempre fala, né? Por isso que eu faço ele rápido, porque é para as pessoas que já estão fazendo o curso acompanharem o vídeo e perceberem aí, né, conseguirem acostumar com esses pontos de entrada, tá bom? Aqui, pessoal, olha, mercado acima das médias móveis, mercado acima do eixo 0 da tríade. Então a ordem de entrada ela foi executada e foi bem sucedida. Ganhamos aqui, deixa eu tirar aqui, ganhamos. E foi a primeira ordem do dia. Tivemos uma outra aqui, essa ordem não seria muito... possivelmente a gente poderia fazer um preço médio aqui, mas ela poderia dar um lucro sim, mas no preço médio. Eu não vou colocar ela não, tá bom? Vamos fazer das operações seguintes a partir dessa ordem aqui. Muito bem, o mercado subiu um pouco. Por que ele subiu? Por que o mercado subiu? Vou colocar aqui, ó, uma outra ordem primária e vou voltar um pouquinho. O mercado subiu buscando essa resistência aqui, ó. Aqui temos uma resistência, o mercado veio, tocou na resistência. Também tem um gap que não é mostrado aqui. Esse gap é de abertura, né? O mercado fechou na sexta-feira, dia 27, fechou aqui e abriu em queda. Então tivemos esse gap aqui, ó. O mercado geralmente, né, aqui, ó, o gap. O mercado, quando isso acontece, o mercado abre em gap, geralmente ele vai buscar fechar esse gap. Eu até esperava que ele fechasse o gap e continuasse subindo, mas o gap de baixa deu aí um prenúncio de uma força de baixa que estava por vir. A gente não tem que adivinhar qual é a direção que o mercado vai caminhar. Isso não importa. Saber qual é a direção que ele vai caminhar, não dá pra gente adivinhar isso. Então não importa adivinhar, importa a gente acompanhar. Se o mercado, eu esperava que o mercado subisse e o mercado desceu. A minha função é descer junto com o mercado. E aqui está aqui, ó. Primeira ordem foi vencedora, tá aqui. Segunda ordem, segunda, terceira e quarta ordens foram vencedoras também. Então 3, como a gente sempre marca, 1 para 1, para efeito de cálculo apenas, né? Às vezes na operação você deixa o mercado andar mais do que 1 para 1, tá aí o símbolo do. Às vezes nós tivemos operações aí de 1 para 2, né? 1 para 2, 1 para 2,5, já aconteceu. Então você, na operação, você define se deixa o mercado, como numa situação dessa aqui, o mercado desceu bastante. Se você percebe essa força, como a gente já falou aqui, ó, a linha verde acima da linha azul, ou seja, a linha azul abaixo aqui, demonstra que o mercado está com a força de baixa.
Se você quiser entrar nessas ordens aqui, deixar acompanhar essa força até ela se exaurir, até ela acabar, você pode fazer isso. Então você pode pegar 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5, 1 para 10, ou seja, 1 para 1 para 1, essa linguagem é para dizer assim que o meu risco era 1%, e se eu ganhei 1 para 10, eu ganhei 10 vezes o meu risco. Ok? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Vou tirar esses bichinhos daqui, remover, e tá aqui. Aqui, olha, o mercado continua descendo. Quando que a gente entra novamente? Quando o mercado toca as médias e volta. Aqui chegou próximo, não tocou. Geralmente eu não entro quando não toca. Aqui chegou perto, não tocou. Poderia entrar e daria lucro, mas não, eu não faria. Agora aqui sim, entrou nas médias e saiu. Aqui chegou muito próximo das médias, mas não tocou. Aqui tocou nas médias. Então vamos ver aqui, ó, essa ordem. A gente entraria aqui 14 ou 140, aqui deu 90, então não daria o resultado que a gente espera, que é de 1 para 1. Aqui deu 94 e aqui deu 70. Ou eu faria preço médio aqui, mas vou colocar como ordens perdedoras. Então menos 2. Menos 2. Aqui, mais uma vez, o mercado desce um pouco, eu entraria e teria prejuízo, porque o mercado nem desceu o suficiente para pagar o spread e já retornou. Então, mais uma ordem perdedora. A nossa função na análise do histórico do gráfico, que é o que a gente está fazendo aqui, é encontrar os pontos de entrada para que quando o mercado esteja se desenvolvendo, ou seja, caminhando normal, no seu curso normal, a gente consiga, em tempo real, identificar essas entradas. Ok? Para isso a gente tem que acostumar os nossos olhos, acostumar o nosso psicológico, para que tenhamos aí bons resultados, entendermos que o mercado pratica, ele faz, ele age daquela forma. É entender o comportamento do mercado, o comportamento das pessoas. Aqui 23 ou 23 pips ou 230 pipetes ou pontos. E aqui 1 para 1, então mais uma ordem ganhadora tá aqui. Daqui a pouco a gente volta e a gente calcula todas as ordens para ver se essas ordens, se o resultado foi, somando as ordens boas e as ruins, o resultado do dia foi positivo. Vamos lá, mais um. Aqui 14 ou 140. Aqui deu também. Então mais uma ordem positiva. Tá aqui. Próxima oportunidade aqui, ó. Aqui nós temos aqui um ponto de entrada, que deu 160 e aqui 120, então mais uma ordem vencedora. Muito bem. Sempre lembrando, por que as ordens aqui a gente está executando? Que tipo de ordem está sendo executada? Está sendo ordens de venda, porque o mercado está caindo, ó. O mercado está caindo. Como que eu sei que o mercado está caindo? Além do gráfico mostrar a queda, nós temos a tríade mostrando aqui a linha azul abaixo da linha pontilhada, que é nosso eixo da tríade. Então, as ordens são vendidos. Entrar vendido no mercado. Então, aqui, olha, nós tivemos 3 perdedoras e aqui 3 ganhadoras, ou seja, rapidamente já teria pago aquilo que a gente acabou perdendo, tá? Aqui mais uma ordem, 126, 130, então mais outra ordem vencedora. Aqui está. Vamos lá. Aqui o mercado já dá um momento um pouco chato, né? Que ele dá 3 oportunidades. Essa aqui desceu, mas ela não mostrou muita força, eu não entraria nessa daqui. Então eu vou deixar ela fora, tá? Então essas duas aqui o mercado desce um pouquinho, mas não o suficiente
Então eu vou colocar elas duas como perdedoras. Quando a gente entra numa ordem de venda, a gente espera que o mercado se comporte dessa forma. Olha, entrou aqui, a gente espera que o mercado caia. Entrou aqui, a gente espera que o mercado caia. Até caiu, mas antes de cair, ele subiu. E nessa subida, ele fez isso daqui. O nosso stop ficaria aqui. Ele acertaria o nosso stop nessas duas ordens. Então essas duas ordens seriam perdedoras por causa disso. Não porque o mercado caiu. O mercado caiu, nós precisávamos que ele caísse. Mas antes de cair, ele foi lá, nos estopou, tirou a gente do mercado naquelas duas operações e depois voltou a descer. Ok? Normal, mas aquelas ordens nós teríamos perdido. É chato quando isso acontece. E olha a queda que aconteceu. É chato quando a gente executa, faz a análise correta, entra na ordem e o mercado de baixa, a gente faz a venda e o mercado realmente desce. Mas antes de descer, ele nos estopa. É chato, mas faz parte do trabalho, né? Faz parte do risco, a gente tem que estar acostumado a isso. Tem que aceitar isso de forma tranquila. Não podemos brigar com o mercado, tentar se vingar do mercado. Isso não podemos, porque isso prejudica a nossa análise. Se você tem medo de operar no mercado, faz numa conta demonstrativa as suas operações para perder esse medo, porque o medo, eu tenho algumas histórias, né? Uma hora, quem sabe, a gente conta isso daí, mas pessoas que por causa do medo perderam dinheiro e deixaram de ganhar muito. Você deixa de ganhar e também perde quando você tem medo. Devemos nos abster dos sentimentos ruins, medo, vingança, desespero, essas, né? Nosso psicológico deve estar bem alinhado, bem ajustado para que a gente possa operar. Se brigou com alguém, com a patroa, se teve algum problema em casa, por exemplo, eu sugiro que naquele dia você não opere, converse, vá lá, né, leia a Bíblia, deixe a minha patroa para ler a Bíblia, peça perdão, né, mesmo que você não tenha feito nada, peça perdão. Você precisa do seu psicológico tranquilo para trabalhar. E claro, de viver bem com as pessoas também, né? Então, você tem que estar equilibrado psicologicamente para que você possa desenvolver bem a atividade de trader, tá bom? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4 ordens positivas, porque o mercado, nós entramos aqui e o mercado caiu. Entramos aqui e o mercado caiu, entramos aqui e o mercado caiu. Aqui e o mercado caiu. Então todas essas ordens foram positivas, né? Aqui o stop ficaria aqui em cima, nessa linha, e a gente não teria sido stopado porque o stop não foi atingido pelo mercado, tá bom? Vamos continuar então. Aqui é uma coisa interessante, olha, aqui nós temos esse ponto de entrada. Eu vou marcar uma linha aqui onde seria o nosso ponto de stop. O stop seria mais ou menos aqui, um pouquinho mais. Vou colocar então aqui, ó, mais uma ordem, mais outra aqui, outra aqui, mais uma aqui. Ficou muito fraquinho, vou deixar outra aqui, outra aqui, outra aqui. Vamos ver aí se essas ordens seriam positivas, se seriam negativas. Olha só, aqui nós temos 20 e o mercado desceu aqui a 200, né? Se eu falar 20, entenda como 20 pips. Se eu falar 200, você entenda aí como 200 pontos, tá bom? Então aqui entrada, aqui stop, 226 pontos, 222 pontos. Aqui o mercado não alcançou essa quantidade e acabou virando, ó. Então nesse caso aqui, pessoal, nesse caso aqui, vamos ver aqui outra coisa aqui, ó.
Olha que coisa interessante. Aqui nós vamos marcar, ó, esse daqui o stop seria aqui. Mesmo se eu acompanhasse lá em cima, não deu. Então eu vou colocar aqui 7 ordens perdidas. Tá vendo aqui, ó? Olha, isso é muito importante para que a gente aprenda uma coisa. Eu vou colocar menos 7 aqui, ó, menos 7. Para entender que todas essas ordens foram perdidas, porque nenhuma foi suficiente, desceu o suficiente. Aqui nós teríamos 20, 24, 22, 220 pontos, mas aqui o mercado não chegou a 17 apenas. Então daria para fazer preço médio. Como não chegou 1 para 1, eu vou colocar como negativo, tá bom? Aqui eu sairia aqui, ó, sairia com preço médio, são 7 ordens e não vou ficar no mercado. Ela deu meio para cada uma ali, eu já saio, porque eu faço o preço médio de todas elas, para não correr o risco. Mas como a nossa técnica aqui que estamos ensinando, estamos mostrando, é que vamos fechar a ordem quando ela der 1 para 1, na prática, na hora, no mercado, você, né, pode tomar decisões e melhorar melhorar suas operações. Como eu faço? Teve uma ordem agora à tarde que eu saí com 0,30 de lucro. Se é 1 para 1, eu saí com muito pouco, mas eu saí porque eu não estava muito confiante que a ordem iria pegar força de alta, uma ordem de compra, tá? Então, para efeito de estudo, aqui nós perdemos todas essas ordens. E aqui temos mais ordens, ó. Aqui mais uma, aqui outra, ou deram lucro. Olha só que interessante, essa ficou faltando muito pouquinho. Como chegou muito próximo, eu vou fazer ela positiva, tá? Ou não, deixa, eu vou fazer, não deu 1 para 1, então eu vou fazer, ó, nenhuma dessas deu 1 para 1, deixa eu ver se essa daqui deu. 96, não, nenhuma deu, então temos mais 4 ordens perdidas aqui. O que isso nos ensina? Nós teríamos aqui, ó, 7, menos 7, menos 4, menos 11. Muito bem, o que isso nos ensina? Uma regra muito básica e muito importante das operações de mercado. Eu fui lucrativo nesse dia, mas essas ordens aqui teriam feito eu perder aí o lucro que eu tive no mercado. Aqui nós temos mais duas, vou considerar essas duas positivas, que o mercado ainda está subindo. Vou colocar aqui mais 2, né, positivo. Vamos fazer a conta, para que eu possa explicar a regra de ouro aqui, de eliminar a ganância das suas operações. Ó, aqui 2, positivo. Então eu tenho menos 2, porque menos 4 mais 2 é menos 2, menos 7, menos 9. Aqui eu tenho essas 4 ordens que foram positivas, então eu vou colocar 4 positivo, menos 9 mais 4, menos 5 mais 2, mais menos 2, menos 7, menos 7 mais 4 dá menos 3, mais menos 3 dá menos 6, mais 3 dá menos 3, então aqui mais 1, teria sido um dia com um lucro negativo até ali, né, de menos 2, ou seja, você não perdeu muito. Mas qual é a regra de ouro que eu quero mostrar aqui, para que a gente vá lá para ver as operações que nós fizemos e o lucro de hoje? É o seguinte, eu aqui, ó, peguei em 2 operações, peguei mais do que a minha meta no dia, peguei a minha meta, né, acabei pegando mais um pouquinho. Minha meta no dia é 1.2, pronto. Eu peguei hoje 1.48, quase 1.5 e parei de operar. Se eu tivesse continuado as operações, eu teria um lucro, ou teria um negativo, um prejuízo no caso,
de 2%. Isso é ruim, é muito alto? Não, não é. Mas a regra de ouro, pegou o que você combinou com o mercado, pegou o que está dentro do seu planejamento, deixa o mercado, tá? Pega do mercado apenas aquilo que você programou, tá? Vamos lá aqui, ó, mostrar para vocês aqui. Estamos hoje com 760 dólares, 760 e 38 centavos de dólar. 760 dólares e 38 centavos de lucro. Na semana passada eu acho que foi 629. Fechamos a semana passada com 629, ou seja, aumentamos aqui um pouco, né? Então aqui estão as duas operações, olha, aqui o dia 30 dá para ver perfeitamente, e aqui as duas operações. Não tivemos muitas, não foram muitas operações, que as primeiras do dia já foram lucrativas, então a gente já pegou o lucro e já saiu, né? Vamos lá. Então só para calcular aqui, ó, 114,24, só para calcular aqui, vou deixar aqui, ó, 114,24 mais 34,50, e o lucro foi 148,74, tá bom? Isso ao dólar de hoje dá 5,17, que dá 768,98. Pronto, isso daí foi o vídeo de hoje, pessoal. Agradeço a vocês por ter assistido e até a próxima, até amanhã. Vamos buscar operar, fazer boas operações essa noite e na madrugada, para que a gente possa ter uma boa análise para mostrar para vocês amanhã, tá bom? Até a próxima.